Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa semana no quadro Saúde é o que Interessa do programa Encontro Marcado, eu vou conversar um pouco com vocês sobre infecções e dessa vez infecções bucais. As infecções bucais são algumas das infecções menos levadas a sério em algumas situações e elas são muito importantes. E o porquê que eu digo isso? Primeiro, porque as infecções bucais elas não necessariamente ficam apenas na boca, ou seja, elas podem cair na corrente sanguínea e a partir do momento que elas caem na corrente sanguínea, elas podem parar em outros locais, em outros órgãos inclusive. Mas pensando primariamente no que leva, o que gera de problema as infecções bucais. A gente tem que entender, antes de tudo, o que são as lesões com infecções bucais. Nós tratamos elas, muitas vezes, como periodontites, tártaro nos dentes. Os tártaros nos dentes dos cães, eles formam por um acúmulo. Inicialmente, nós temos um tipo determinado de bactéria que cria um arcabouço para que outro tipo de bactéria crie uma placa no dente. Essas placas, elas muitas vezes a gente vê simplesmente na parte mais visível do dente, mas elas podem adentrar também próximo às raízes dentárias e fazer com que nós tenhamos outras lesões. Pode inclusive expor raiz dentária, expor furca do dente, amolecer o dente, deixar ele com uma certa mobilidade e também fazer com que esse dente caia. Se eventualmente o seu cão ou o seu gato apresentem uma periodontite importante, uma quantidade grande de cálculos dentários, é muito importante que você busque um serviço médico veterinário com odontologista. Por quê? Porque, como nós dissemos, esses cálculos dentários eles podem eventualmente gerar algumas complicações locais. Complicações como queda dos dentes, sangramentos bucais. O cãozinho ou o gato podem deixar de comer, o cãozinho ou o gato podem ficar muito incomodado, apresentarem coceira local. Em algumas situações, quando, por exemplo, próximo do quarto pré-molar, o cão, principalmente, apresenta um grande acúmulo de tártaro, muitas vezes pode se formar um abscesso naquela região, e esse abscesso, inclusive, perfurar a pele bem próximo do olho, que é o que nós chamamos de fístula do quarto pré-molar. Coloquialmente falando, talvez vocês ouçam em algumas situações a falar sobre a fístula do carniceiro, tudo bem? Que é a fístula do quarto pré-molar. Falamos a princípio das possibilidades locais, né? Então falamos que esses cálculos podem fazer com que o cãozinho ou o gato deixe de comer. Falamos dessa possibilidade também de formar essa fístula de mobilidade dentária. Em gatos, é muito importante que a gente lembre, que a gente saiba que eles podem apresentar cálculos dentários ou lesões bucais por outros motivos. Em algumas situações, eles podem ter um pouco mais de reatividade à placa, ou em algumas outras situações realmente terem uma síndrome, uma estomatite gengivite felina. Algumas dessas situações, inclusive, podem ser por conta de um vírus, que é o cálice vírus. Além dessas alterações locais, nós podemos ter também que aqueles cálculos dentários, aquele tártaro, eventualmente possa abrir caminho para infecções em outros locais. É um pouco mais discutido já hoje em dia a possibilidade de, quem sabe, essas infecções bucais poderem gerar alterações também no coração, poderem gerar infecções nas válvulas cardíacas, que é o que nós chamamos de endocardite bacteriana. Sabemos também que em quaisquer sítios operados, por exemplo, nós temos uma reação inflamatória mais intensa. E se eventualmente você tenha aquelas bactérias da boca carreando, vindo pelo alvéolo dentário, caindo na corrente sanguínea e vindo eventualmente a parar na corrente sanguínea, pode carrear para regiões mais inflamadas, para regiões mais vascularizadas. E regiões, por exemplo, operadas, são regiões passíveis de receber essa carga de bactérias que está vindo pela corrente sanguínea, uma vez que
apresentam o que a gente chama de neovascularização local. Então, as infecções bucais, pessoal, elas podem sair da região bucal, vir pela corrente sanguínea e parar em outros locais. Por isso que é tão importante que vocês levem o seu cão ou o seu gato para avaliações periódicas da boca, para avaliações e também para o tratamento das doenças periodontais. Falamos principalmente sobre as infecções bucais, mas é claro que existem outras possibilidades de lesões bucais. Mas a nossa ideia é a conscientização em relação à necessidade dos cuidados em relação às infecções bucais, principalmente por conta do acúmulo de tártaro, tudo bem? Vocês vão ver que algumas raças podem acumular tártaro mais facilmente, o cálculo dentário mais facilmente, geralmente as raças menores, porque existe uma superfície de contato maior da boca com esses agentes infecciosos. Tudo bem, pessoal? Então, agradeço a terem assistido até aqui. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Venha conhecer a Vita Pet, na Avenida Camilo Mazzoni. Todos os tipos de rações, inclusive especiais e super prêmio, calopsitas, peixes, e você tem acessórios, coleiras, guias, comedouros, bebedouros, roupinhas, arranhadores, shampoos e muito mais. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 17 horas. Venha conhecer a Vida Pet, Avenida Camilo Mazzoni, 1013, no Jardim Paraíso.